Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Só Exatas. Nessa aula, estaremos dando continuidade ao estudo sobre conjuntos. Na aula passada, demos uma leve pincelada do que seria conjuntos. Para entender melhor e poder aprofundar mais nesse assunto, vamos entender alguns símbolos lógicos que são essenciais para a gente estudar. Aqui temos alguns. O primeiro dele é o elemento existe pelo menos um. Ele é representado por essa letra E, de forma contrária, e seguido do que eu quero dizer que existe pelo menos um. No nosso caso aqui, existe pelo menos um x. Eu posso dizer também que não existe nenhum x, ou seja, não existe x algum, representando por esse E, igual o outro aqui, porém, esse E fica cortado. A única diferença dele, por forma anterior, é apenas que esse E vai vir cortado. Existe também uma forma de dizer que existe um único x num conjunto. Por exemplo, vamos ter um conjunto A que é formado por 3, 4 e 5. Aí eu venho aqui e digo, existe um único 3 nesse conjunto. Ou melhor, existe um único número par nesse conjunto. Quem seria o número par? O número 4. Então, eu poderia escrever o quê? Existe um único número par. Só que nesse caso, o número par aqui está representado pela letra x. Então, posso reformular essa afirmação de uma forma matemática, que fique bem mais simples, como está explicado aqui do lado. Existe, como a gente já sabe que isso aqui significa existe, por causa dos outros anteriores, quando está cortado fala que não existe, existe um único x nesse conjunto. No caso aqui, existe um único número par nesse conjunto. O outro aqui fala o seguinte, para todo x ou qualquer que seja o x. Ele serve tanto para quando eu vou usar para todo x ou qualquer x que seja de um conjunto. Ele é representado por esse A de cabeça para baixo e logo do número que eu quero apresentar. No caso aqui, para todo x, ou qualquer que seja x. Um outro símbolo que vai ser bastante usado é o símbolo do implica que. Ele é representado por uma seta, como é demonstrado aqui do lado. O outro símbolo importante é o equivalente. O equivalente é representado desse formato, uma seta dupla, como podemos ver. O outro é o tal que vai ser representado por essa barra. Outra coisa bastante importante sabermos é a pertinência. O que significa pertinência? Pertinência vem pertencer, e é basicamente isso que vai significar no estudo de conjuntos. Como, por exemplo, vamos ter o conjunto A, que está presente na tela. O conjunto A, existe nele o elemento 1, o elemento 5 e o elemento 3. Ok? Então, eu posso representar o seguinte, ó. O 1 está pertencendo a A. Por que eu posso afirmar isso? Porque esse 1 aqui, ele está dentro do conjunto. Ok? Vamos entender aqui melhor. O conjunto está sendo representado por essa bola azul e os elementos que pertencem a esse conjunto são os que estão dentro dessa bola. Ok? Certo. Nesse caso, podemos ver o seguinte. O 1 pertence a A. Ele vai ser representado por esse símbolo aqui, o pertence, como já vimos, e ele vai poder ser escrito da seguinte forma. O 1, que é o elemento que eu quero indicar que pertence, o símbolo de pertencer e o conjunto que foi demonstrado. Como no caso aqui, temos o conjunto A e o elemento 1. Sabemos que o 1 pertence a A, então eu posso escrever nesse formato. A gente se lê como 1 pertence ao conjunto A ou simplesmente como 1 pertence a A. Agora é o seguinte, quando eu quero dizer que um elemento não pertence àquele conjunto, eu uso esse símbolo. Ele é o símbolo de pertencer com uma negaçãozinha, representada por esse corte nela. Sendo assim, temos aqui, ó, esse elemento 2,
ele não está dentro dessa bola azul. Ou seja, ele não pertence a esse conjunto. Então, podemos dizer o seguinte, que o elemento 2 não pertence ao conjunto A. E eu posso escrever essa afirmação da seguinte forma. Esse 2, que é o elemento que eu quero demonstrar, o símbolo de não pertencer, que é esse com tracinho, indicando negação, e o conjunto a que eu quero falar que ele não pertence. Muito simples, né? E nós lemos da seguinte forma. 2 não pertence ao conjunto A, ou simplesmente 2 não pertence a A. Agora vamos para a representação de conjuntos. Um conjunto pode ser representado no formato que já vimos no exemplo anterior, em que ele foi representado por esse diagrama aqui, chamado diagrama de Venn, que veremos nas aulas a seguir, ou ele pode ser representado por duas maneiras diferentes. O primeiro é por extenso, que vai ser numerando elemento por elemento, ou seja, indicando elemento por elemento que existe no conjunto, e o outro é abreviadamente, em que apenas uma característica que todos os elementos, apenas todos os elementos que existem nesse conjunto vão ter em comum. Uma observação bastante importante. Sempre, para indicar o conjunto, vamos usar letras maiúsculas, enquanto para indicar um elemento, vamos usar as letras minúsculas, ok? Para entender melhor, vamos ter um exemplo. Os elementos do conjunto A são os divisores positivos de 12, ok? Observe aqui que ele disse que todos os elementos do conjunto A são divisores positivos, ou seja, são divisores positivos de 12, ok? Bom, já temos uma característica aqui, não é assim? A representação entre chaves, a gente já viu que pode ser feita de duas maneiras, uma por extenso, em que eu vou colocar elemento por elemento, e a outra abreviadamente, que eu vou colocar apenas uma propriedade que eles têm em comum, uma característica que eles possuem em comum. Vamos ver a primeira maneira, por extenso. Eu sei que os divisores positivos de 12 são o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12. Como foi falado, por extenso, eu vou escrever um a um todos os elementos que existem nesse conjunto, que foi o que a gente fez aqui nesse caso, em que a gente escreveu de 1 a 1 cada divisor de 12. A outra maneira é a maneira abreviada, em que basta eu indicar uma propriedade que eles possuem em comum. E vamos lá. O que os elementos desse conjunto A, que foi indicado no exemplo acima ali, o que eles têm em comum? Foi destacado. Todos eles são divisores positivos de 12. Então, basta escrever isso que eu vou indicar todos os elementos que existem nesse conjunto. Como que temos? O conjunto A será composto por x, tal que x é um divisor positivo de 12. Deu para entender aí? Então, o que eu fiz? Colocamos aqui, uma característica em que todos os elementos desse conjunto A existem em comum. Todos eles são divisores positivos de 12. Então, o que eu fiz? Eu disse que o conjunto A é composto por elementos x, sendo que cada elemento desse é um divisor positivo de 12. Pronto, foi representado todos os elementos que existem nesse conjunto, apenas indicando uma propriedade que eles possuem em comum. Esse foi mais um vídeo, espero que tenha gostado. Se surgir dúvida, deixe no comentário que responderemos logo logo. Muito obrigado.